Olá, seres de luz, eu me chamo Flávio da Silva e está começando mais um vídeo do Consciência Astral. Bom pessoal, dando seguimento aqui ao nosso grupo de estudos, vamos estudar hoje o capítulo 3 do livro Rejubila-te Deus, de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Esse é um capítulo que vai trazer uma análise bem profunda de como a gente pode encontrar nossa alegria e direção, diante dos desafios da vida, dessa longa jornada encarnatória. O primeiro tema interessante aqui que ela vai trazer nesse capítulo é justamente a nossa busca por um rumo, E como a gente consegue viver uma vida vazia por conta dessas perdas, essas faltas de sentido, Muitas pessoas se perguntam, por exemplo, qual o sentido da vida, por que nós existimos, por que estamos aqui, e esse livro vem trazer justamente um preenchimento, com pequenas palavras de conforto. Abre aspas. Com as garras que lhes substituem os sorrisos do encantamento perdido, seguem sem rumo para lugar nenhum, solitários ou em grupos horrendos onde escondem as mazelas. Fecha aspas. Então veja que ela vem trazendo aqui, além da nossa sensação de estar perdido, o como nos juntamos a outras pessoas, E acabamos nos enganando. Ali essa parte que fala de esconder as mazelas, nada mais é que uma autoilusão, a zona de conforto de você estar ali com pessoas semelhantes a você. Você acaba vendo com normalidade tudo que você passa, que realmente vai nos prejudicando, nos matando ao pouco, tirando o nosso fluido vital, essa falta de um objetivo bem definido, de uma vida plena e harmônica. Ela ainda vai falar de um órgão humano coletivo com essa frase aqui. A sociedade desatenta e preconceituosa na sua condição de órgão humano coletivo, em vez de buscar arrancá-los da deplorável situação que se permitiram ficar, evita-os ignorando-lhes as dores acerbas. Então, novamente, atacando aqui esse ponto tão importante, que é a falta da empatia humana, que nasce dos nossos preconceitos, pessoal? E também, muitas vezes, da falta de atenção. Às vezes você tem pessoas que estão ali ao seu lado, dentro do seu núcleo familiar, um parente mais próximo, uma pessoa, às vezes, na sua casa, que está precisando de ajuda, mas a gente acaba ignorando as dores do outro, por esse nosso tipo de mentalidade egoísta que o ser humano tem, em si, e que é designada a ele desde o seu nascimento. Avançando aqui, a gente chega no assunto também de grande valor, que é o submundo moral inconsciente. Ela vem trazendo aqui como ele pode ser criado com as multidões sem roteiro, por exemplo. Abre aspas. Número maior do que se pensa constrói, embora inconscientemente, o submundo moral, onde se homiziam, formando as multidões de caminhantes sem roteiros que pesam na economia moral do planeta. Fecha aspas. Então ela vai trazer aqui a formação desse submundo moral, que é bem interessante, que é uma espécie de uma grande massa, uma comunidade, não necessariamente espiritual, o submundo no sentido espiritual, mas sim físico, um grande apanhado de pessoas que se simpatizam, que são compatíveis umas com as outras, justamente por serem caminhantes sem roteiros. Isso vai pesar na economia moral, porque nós sabemos que para esse planeta aqui passar por uma transição, para atingir um estado de planeta regenerado, em novas vibrações, novas energias, a gente precisa trazer um grande impulso de amor, de alegria, de paz, um cuidado mesmo com o outro. E sem roteiro, tudo fica muito difícil, pessoal, porque, como se disse, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. E isso pode ser muito perigoso. Um exemplo aqui, falando da inveja e ódio mesmo, ela vai complementar, abre aspas. Invejam as aparências dos afortunados, conforme pensam e porque somente recebem as migalhas que lhes são atiradas, com desprezo odeiam-nos. E para completar, pessoal, ainda temos que lidar com esse tipo de situação. As pessoas, por exemplo, que estão em situações deploráveis no umbral, os recém-desencarnados ou que estão há muito tempo lá, realmente tem um grande ódio, uma grande repugnância por quem está um pouco acima, quem tem um pouco mais de luz, está um pouco mais iluminado. Isso dificulta muito, é um grande trabalho também
que é responsabilidade nossa, né? Quando tivemos a oportunidade de estar no plano espiritual, por exemplo, né? De fazer nossos trabalhos de amparo, que é algo bem comum, tentar entender um pouco melhor o lugar daquela pessoa e guiar nesse processo, né, da mudança de mentalidade, do despertar da consciência. Isso podemos fazer vivos também, certamente. E na questão da insensibilidade, o chamado à ação, ela vem falar de compaixão com a seguinte frase, abre aspas, não fiques insensível ante os numerosos membros da caravana dos tristes e vencidos, todos eles são teus irmãos, fecha aspas. É justamente mais um adicional de tudo que a gente estava falando aqui, né, pessoal? Realmente é uma situação difícil que a gente vive no planeta, né, atualmente, de grande tribulação, de perturbação, né, de frieza, falta de amor, de união, mas a gente não pode se deixar abater por isso, né, nem estando triste demais e também insensível, né, porque ambos não vão ajudar realmente a ter um senso de irmandade e que devemos estender as mãos para aquelas pessoas. E sobre responsabilidade, falando nisso, né, ela diz, abre aspas, afirmas em mecanismo de fuga da responsabilidade que nada podes fazer, que são muitos e não dispões daquilo que lhes é indispensável. Essa é uma vã justificativa que deves corrigir quanto antes, já que te luz a ocasião para ajudá-los, fecha aspas. A ocasião, pessoal, sempre deve ser levada em consideração, sempre deve ser muito respeitada, porque nós somos colocados diante de diversas oportunidades de ser um pouco melhor cada dia. Infelizmente, muitas vezes a gente deixa a desejar. Então, uma reflexão muito interessante que deve ser feita diante disso aqui. Sobre o amor, ela também diz, abre aspas, renasceste para construir um mundo melhor. Desarma-te em relação aos agressores, aos sofredores, aos transfugas do dever e ama-os, fecha aspas. Ressaltando, né, novamente, o tamanho da responsabilidade que temos ao reencarnar nesse planeta que precisa de realmente um grande auxílio, uma grande massa de seres iluminados, né? Nós, se não estivermos em situação de grande sofrimento, de grande violência, a gente realmente tem que se colocar como auxiliadores, né, pessoal? E se encaminhando aqui para o final do capítulo, a gente pode refletir sobre buscar a direção além da carne. Isso vai incluir prece, sinais e amor. Sobre prece, ela reflete o seguinte, abre aspas, a caravana dos espíritos sem rumo não se restringe apenas aos deambulantes carnais, mas também aos desencarnados em aflição. Não se deram conta de que o fenômeno da morte retirou-os das roupagens carnais, ignorando a realidade da vida exuberante, apegam-se aos despojos em desagregação e enlouquecem sem entender a ocorrência. Ajuda-os com a tua oração, com a emissão de ondas mentais de simpatia e de solidariedade. Fecha aspas. Esse senso, pessoal, de fazer uma oração global, né, uma oração pelos outros, sejam encarnados ou desencarnados, é algo realmente muito relevante que a gente deve fazer. Dentro do Reiki, onde eu pude coletar muitas coisas, né? Hoje eu sou mestre em Reiki. Eles têm esse costume de fazer orações em grupo, né? Envio de Reiki para grupos, para o planeta, para países. Já tem essa tradição e acho que a gente deve se inspirar na história, né, do Reiki. Vocês podem pesquisar na internet para aplicar isso na nossa vida. Não custa nada e realmente tem um poder enorme de mudar, né? Muito pelo fato, né, das emissões de ondas mentais de simpatia e solidariedade, como ela bem colocou. Sobre os sinais, ela vem dizendo, abre aspas, como te encontras no rumo certo, buscando a luz da inefável misericórdia, assinala a tua passagem pela terra, deixando pegadas como se fossem pequeninas estrelas, fugindo no solo para apontar o caminho àqueles que seguem na retaguarda. Fecha aspas. Sempre se diz, nesse contexto espiritual, né, a importância da misericórdia, pessoal. Nada seríamos se não recebêssemos misericórdia ou se não doássemos a misericórdia. Essa é uma das grandes virtudes do ser humano que vem primeiramente de Deus, pois Ele é amor. E ela vem falar sobre isso também aqui
na seguinte frase, abre aspas: não te canses de auxiliar, nem te irrites com os esfaimados de pão, de paz e principalmente de amor. Fecha aspas. Encerrando essa reflexão, podemos ainda trazer o nosso grande mestre Jesus uma mensagem de futuro, de plenitude. Ela reflete o seguinte, abre aspas: o mundo atual encontra-se constituído pelas ações que foram realizadas no passado, abrindo as portas para o futuro enriquecido de plenitude, quando todos os seres encontrarão e seguirão o rumo de Jesus. Fecha aspas. Então, ela faz uma pequena reflexão, uma rememoração de que tudo que estamos passando realmente é uma colheita de todo o nosso passado cruel, né? Mas que isso não fecha portas para nossa plenitude que vem com o tão comentado mundo regenerado, né? Isso é uma coisa que já está em curso, né? Claro que não será possível fazer esse novo mundo com almas cruéis, com as próprias almas que estragaram o planeta, que destruíram a humanidade, né? Justamente por isso que está sendo feita a grande limpeza de diversas maneiras, né? Tem um vídeo do canal sobre isso. Recomendo bastante para vocês se interarem sobre o assunto. É isso, muito obrigado, até a próxima.